Olá pessoal, como vocês estão? Hoje quem vai falar com vocês não vou ser eu, a doutora Marcela, vai ser a Marcela simplesmente, ou Mar, como as pessoas gostam de me chamar. Esperem aí que eu vou contar pra vocês como que eu fui parar na medicina esportiva. Então, a medicina esportiva para mim foi uma coisa que começou lá atrás na minha infância. Na verdade, não a medicina esportiva em si, mas o amor pelo esporte. Quando eu era praticamente um bebê, eu já era muito grandona e eu me destacava dos outros, assim, por ser realmente um bebê enorme, muito maior que os outros bebês da mesma idade. E foi assim minha infância toda. Quando os meus pais perceberam que, além de ser grandona, eu tava ficando meio gordinha, eles logo me botaram para começar a fazer um monte de atividade. Eu não me dei bem, obviamente, em balé, ginástica olímpica, coisas que eu até cheguei a gostar, eu olhava e achava aquilo o máximo. Mas o dia que eu descobri que eu poderia fazer a diferença num esporte, que o fato de eu ser grande era muito positivo, eu me apaixonei e comecei a treinar basquete, né? E eu dei sorte porque meu pai teve esse olhar para mim diferenciado, porque ele já tinha trabalhado com basquetebol. Então acabou que eu entrei nisso e isso foi uma coisa que melhorou muito, aproximou muito eu do meu pai, né? Que a gente treinava junto, tudo. E meu pai conseguiu me apresentar vários conceitos. Treinar uma modalidade de ser atleta enquanto a gente trabalhava com isso. Porque eu simplesmente, quando eu comecei a jogar basquete, eu percebi que no esporte, principalmente esporte de equipe, você aprende a ter disciplina, você aprende a ter persistência. Então são coisas que cresceram dentro de mim, né, junto comigo. Com ele eu aprendi que eu não poderia me contentar somente com o treino básico, que eu teria que treinar também, fazer treinos específicos naquelas coisas que eu achava que eram os meus defeitos, né, coisas que eu precisava melhorar. Então, quando eu treinava com a equipe e também fazia vários treinos fora com ele. Comecei a cuidar mais da parte física, de treinamento e condicionamento, então eu não ia simplesmente para o treino de basquete. Eu fazia a parte de condicionamento separada, fazia uma parte específica separada. Isso fez eu começar a me aperfeiçoar também. Então durante a época que eu joguei, por um bom tempo eu me destaquei, né? Enquanto eu ainda era alta em relação às outras, né? Acabou que eu parei nos 1,74 m, 1,76 m, né? Com 11 anos eu já tinha 1,74 m, então eu era muito maior que todo mundo mesmo. Mas depois eu cresci só mais 2 centímetros e fui ficando para trás. E, enfim, isso fez com que também eu procurasse fazer modalidades paralelas, porque como realmente eu tinha essa questão da obesidade, mesmo fazendo esporte, eu estava ganhando muito peso, eu comecei a fazer cada vez mais e mais atividade, que por um lado foi bom, né, e por outro me fez ser uma pessoa que já tinha um gasto com atividade muito alto, mas não tinha noção nenhuma de nutrição, apesar de os meus pais sempre tentarem me orientar a comer direitinho, né, mas quando a gente é adolescente isso é mais difícil. O ganho de peso assim em maior mesmo começou a me preocupar. Não me afetava no esporte, então começou a me preocupar realmente quando eu comecei a me sentir mal com isso. Acho que eu me sentia mal com isso já desde criança, principalmente quando a gente morou fora, que eu sofria preconceito, não só por ser estrangeira, mas também por ser gordinha, já me incomodava, mas lá na minha adolescência, com mais ou menos 15 anos, eu tinha meu 1,76 m, mas pesava quase 100 quilos, acho que uns 96, 98. E isso já me incomodava, né? Começou a me incomodar muito mais, porque foi uma época que
a gente começa, acho que, olhar para si, né? Se perceber. E eu comecei a buscar modos de mudar isso, né? Eu pedi ajuda para minha mãe, ela me levou em vários médicos, tudo, mas isso por muito tempo não funcionou, porque eu tinha uma relação muito emocional com a comida. Então eu sempre busquei respostas, apesar de muito tempo não conseguir atingir meu objetivo de perda de peso, porque era uma coisa muito mais profunda do que simplesmente comer direito e fazer atividade física. Eu comecei a buscar informação. Na época não existia Instagram, não existia Facebook, nem o Orkut nessa época existia, eu acho. Então a gente não conseguia buscar tanta coisa, ainda bem, né? Porque Google e Instagram como fonte de informação são péssimas, né? Então eu fui buscar através de procurar médicos mesmo. Comecei a me interessar por essa área, mais ainda por essa área da medicina, endocrinologia, que eu achava super legal a minha endocrinologista falando e explicando as coisas. E daí chegou um momento, mais ou menos com 17 anos, de eu ter que decidir o que eu ia fazer da minha vida, né? Começar a estudar. E eu não tive dúvida. Apesar de ter uma tendênciazinha a querer fazer educação física, eu pensei bem. Meu pai, como educador físico de formação, me orientou assim: você pode até fazer, mas né, não vai ser uma coisa que vai ser muito difícil você ser valorizada por isso. Naquela época ainda não tinha essa questão tanto de personal trainer, coisa assim. Era mais o professor de academia mesmo. Então ele falou: você vai o quê? Dar aula em escola, dar aula em academia, né? Aí realmente me fez decididamente optar pela medicina. E nutrição era uma coisa que eu também queria fazer. Então meu pai falou assim: olha, dentro da medicina você vai poder fazer tudo isso. E eu realmente entendi que a medicina era o que seria completo mesmo para mim. Mas logo no começo, quando eu realmente entrei na faculdade, eu me apaixonei pela área de cirurgia, né? Uma coisa que a gente via mais, como eu acho que é uma coisa que você vê mais botando a mão na massa, assim, e quando você é jovem você gosta muito disso. Então eu comecei a frequentar dentro do hospital, alguns centros cirúrgicos, e acabou que o primeiro que tinha sido mais aberto assim pra gente frequentar foi dos queimados, que a gente conseguia no início fazer uns trabalhinhos assim, de ficar junto com as crianças, de ir lá, de ajudar em curativo, de paciente queimado. Então nisso eu comecei a gostar da questão da cirurgia plástica. Eu achava o máximo. Quando eu entrei como estagiária em pronto-socorro, eu me apaixonei pela área de cirurgia, de trauma. Então acabou que durante a faculdade eu pensei mais nisso, em fazer cirurgia geral e depois plástica. Quando eu me formei, realmente, eu fui para essa área, né? Fui para a área da cirurgia, fiz uma residência que foi maravilhosa, conheci pessoas maravilhosas e para mim foi fundamental para minha vida como médica, porque na cirurgia eu aprendi a fazer muita coisa que eu precisei usar para me virar aqui quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. Então alguns procedimentos que se eu talvez não soubesse, talvez perderia alguns pacientes a mais aí. E depois, quando eu comecei a tentar plástica, surgiu na minha vida uma entrega de panfleto, assim, depois de uma prova, um panfleto sobre um centro que estava fazendo pós-graduação em medicina esportiva. E eu olhei aquilo e falei: o que será que é isso? Porque até um certo tempo atrás, na medicina, quem cuidava do atleta era o ortopedista, né? Que tratava a lesão. Era isso, essa parte que o médico fazia para o atleta. E esse conceito de atuar em melhora de performance, em acompanhar o atleta com outros parâmetros físicos, não só o atleta lesionado, mas você cuidar do atleta desde que ele inicia, para você manter os parâmetros metabólicos dele, para você prevenir lesão,
prevenir outros problemas de saúde que podem ser frequentes no atleta, isso ainda era um conceito novo. E eu encontrei ali um lugar que talvez eu pudesse conhecer como que era isso. Como já era a segunda vez que eu estava tentando prova para plástica, eu fiquei muito perto, mas não consegui realmente entrar. Eu falei, esse ano vou voltar a estudar, então só a partir da metade do ano para fazer prova de residência. Agora no começo eu começo essa pós e vejo o que eu acho. Primeiro dia da pós-graduação eu já falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. E larguei totalmente a ideia de fazer cirurgia plástica. Achei que isso ia ser uma grande decepção para as pessoas ao meu redor, para minha família, para os meus amigos. E na verdade a maioria das pessoas falaram, caramba, é tua cara mesmo fazer isso. Principalmente a pessoa com quem eu mais confiava para me dar algumas opiniões na vida, que é meu pai. Ele pegou e falou assim, realmente acho que isso daí tem muito a ver com você. Só que ele me orientou a questão de, veja como é que é essa especialidade, mercado, essas coisas. E eu comecei a fazer a pós, me apaixonei mesmo, entendi que teria que fazer a nutrologia também, porque são coisas que não se separam quando você cuida de um atleta, a questão alimentar, né? Quando você cuida não só de um atleta, mas um paciente que é esportista, a questão da nutrição é diretamente relacionada com a questão da performance, né? Então foi aí que eu busquei também nutrologia e comecei a realmente estudar mais a fundo. Antes disso eu já tinha ajudado alguns atletas que eu conhecia com algumas questões nutricionais e hormonais que me perguntavam. Eu conheci alguns bodybuilders e até por isso que eu acabei no começo estudando mais essa parte, que foi muito bom também, porque quanto a treinamento e nutrição, essa modalidade exige muito conhecimento. Então eu ter passado por isso me ensinou muita coisa também, tanto que eu tenho pós de bodybuilding coach e tenho pós em treinamento de força. Essa questão de estudar muitas especialidades que foram fundamentais para cuidar de mim também, né, fez com que tudo isso aumentar ainda mais a minha paixão, porque o que eu busco, na verdade, com isso, o propósito de tudo isso, não é só ajudar atletas a serem melhores, mas é fazer o que a atividade física fez comigo na vida das outras pessoas. O que a atividade física, o esporte me salvou, né? Fez com que eu virasse uma pessoa muito mais saudável. E a questão de aprender sobre nutrição também mudou meu relacionamento com a comida, que era uma coisa muito importante, foi uma coisa muito importante para tratar a minha questão de obesidade. Eu acho que com as ferramentas que eu obtive de conhecimento ao longo desse tempo, eu posso ajudar muito mais pessoas nisso também. Então, a medicina esportiva para mim não é simplesmente uma especialidade que eu chego aqui e prescrevo algumas coisas para o paciente e beleza, entendeu? É uma especialidade que me permite ajudar as pessoas através dela. Pessoas que tiveram problemas como eu, né, com questão de obesidade ou de questão metabólica mesmo, ou até pessoas que procuram outras coisas, como melhora da resistência física, melhora da capacidade cardiovascular, melhora da parte de massa muscular. Tudo isso me fez entender que cada um é um. Então, cada um tem uma reação, cada um tem um desejo, cada um tem uma meta, entendeu? E eu tenho algumas ferramentas que podem ajudar todas essas pessoas. E o esporte realmente é o melhor remédio. O esporte e a alimentação são as melhores ferramentas que a gente pode incluir na vida das pessoas e prevenir que elas tenham doenças e outros problemas assim de saúde, de coisas que impossibilitam elas de fazer algumas coisas que elas gostam diariamente, entendeu? Foi isso, basicamente isso. Ter sido atleta
me fez uma pessoa melhor, com certeza. Tanto a questão de relacionamento interpessoal, como o meu relacionamento comigo mesma. E eu acho que é isso, né? Agora vocês conhecem um pouco mais como que eu vim parar nessa especialidade e quais são os meus propósitos através dela, com o paciente. Eu gosto muito de ficar bastante tempo conversando com o paciente para entender como é a vida dele, os medos, os objetivos, e isso acaba fazendo com que minha consulta fique um pouco mais longa, mas isso me possibilita dar um tratamento muito melhor para o paciente. Então hoje, em tempos que a gente corre demais, a gente está sempre fazendo as coisas com pressa, é o momento que eu tenho aqui com o meu paciente de entender a maneira com que eu vou poder fazer com que a vida dele fique melhor. Com certeza essas ferramentas, digo novamente, comer bem, treinar, se sentir bem, ter uma autoestima boa ao longo dos dias, assim, na sua rotina, faz com que você seja uma pessoa muito melhor para si e para as pessoas que estão em sua volta. Isso foi o que aconteceu comigo. Óbvio, a gente sempre vai ter o que aperfeiçoar, mas são os desafios diários, né? Diariamente a gente arranja novos desafios para correr atrás de outras coisas. Então, isso que faz a vida ter sentido, né? Então, a minha agora passa a ter sentido porque eu posso influenciar de alguma maneira na vida das outras pessoas, né? Fazendo o que eu amo. Muito bom. Obrigada por tudo, obrigada por ter tido paciência para chegar até esse momento nesse vídeo. E em breve agora faremos mais vídeos com conteúdo. Então se você tiver alguma dúvida, se você tiver com alguma pergunta aí que você quer saber sobre atividade física, esporte, sobre exercício, sobre nutrição, parte hormonal, alguma dúvida até em alguma outra especialidade médica, o que eu não souber responder para vocês, eu trago algum especialista que saiba resolver, tá bom? Até mais, pessoal!